Nos perdoa, Senhor, por querermos fazer as coisas sem o Senhor. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Pede perdão a Deus, porque toda preocupação de ter tantas coisas para fazer só existe porque não está colocando o Senhor no lugar dele. Ah, mas eu tenho tanta pressa. A pressa só existe porque não damos a prioridade ao Senhor como Ele merece. Eu não estou dizendo que você não ama a Deus, mas tem um lugar quando Deus está, que tudo fica fácil. Lembrei até de outra música. Obrigado, Senhor. Você pode sentar. Vocês são ótimos. Aleluia. Oxa, me perdoa, Senhor. Aleluia. Obrigado, papai. Eu sabia que ia ser um culto diferente, só não sabia quão diferente. Mas Deus o sabe. O texto que eu estava lendo está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Diga assim: Deus ama quem dá com alegria. Então, tudo que você precisa saber da parte de Deus quando você vai dar algo é ter alegria. Amém. Amém. E fazer por uma convicção no seu coração. Às vezes nós ficamos pensando demais nas demais coisas. Ele diz: se você der com alegria. As outras instruções todas que Deus inspirou Paulo pelo Espírito a trazer, são tudo válidos, todas válidas. Eu não estou tirando todas as demais coisas, que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Mas quando ele fala da parte de Deus, eu sei que toda instrução veio da parte de Deus. Amém. Mas Deus só está olhando. Como é que você está fazendo? Nós estamos olhando o pouco e o muito. Não, assim, não quero muito, então você semeia muito para colher muito. Ele diz: só olha para mim. Amém. E faça com alegria. Porque quando você faz para Deus, eu não sei quanto a você, eu não consigo fazer nada para Deus sem me alegrar. Porque não é peso, é alegria. Amém. 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 Quantas pessoas tiveram ontem no Be Brave? Um evento do nosso ministério para São Paulo e tal. E estão aqui. Por quê? Porque o pastor é bravo, mandou uma mensagem no grupo. E mandei uma mensagem no grupo. Porque lugar de crente é na igreja. Amém. Lugar de jogador de futebol é no campo. De cozinheiro é na cozinha. De crente é na igreja. Simples assim. Mas quem está aqui porque o pastor mandou uma mensagem, não porque ama a Deus? Poxa, ninguém. Mas se não for por alegria de amar a Deus, vira serviço, vira trabalho pesado. Aleluia. E no 8 ele diz assim: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim do que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez para toda boa obra. Diga assim: Deus pode. Deus pode. Eu li 2 Coríntios 9, 8 agora. Deus pode. Se Deus pode, por que a gente fica correndo atrás de tanta coisa? Quando aquele enfermo chegou a Jesus assim: Senhor, se tu podes. Eu, se fosse Jesus, tinha tirado um barato. Se posso. Você está vem de onde? Ele pode. Diga assim: Deus pode.
Se Deus pode, você só precisa andar com Ele. Amém, amém, amém. Porque eu não sei como você está acostumado a andar com alguém. Eu não estou dizendo que você faz isso ou deveria fazer isso, ou que já fez por interesse. Mas quando você anda com alguém que pode, aquilo que ele pode, afeta quem está do lado. O nosso apóstolo Guto, ele mencionou isso na conferência do Nordeste, depois na do Sudeste. Ele foi para Angola, e foi para o Japão, depois foi para Angola, não lembro qual foi a sequência, e estava cansado. Suelen, esposa dele, tinha ido para Moçambique fazer obra social lá, e ele estava muito cansado, precisava voltar para o Brasil e já continuar atividades, e ele desejou no coração dele dividir classe executiva, porque na econômica é mais apertado. E uma irmã lá disse a ele: quando é que você vai embora, apóstolo? Eu vou no dia tal. Tá bom. E não falou mais nada com ele. Mas quando ele chegou no embarque, ele percebeu: Deus vai me abençoar de alguma jeito, de alguma forma. E aí, quando ele foi entrar, o chefe dos comissários de bordo disse assim: Luiz Augusto, não, essa passagem não é sua. Rasgou e deu uma outra para ele, na classe executiva. Aquela mulher trabalhava na companhia aérea, na TAAG, e resolveu abençoar a vida dele. Aí você pode dizer: o que isso tem a ver? Ainda não, eu só vou contar daqui a pouco. Só que ele estava com a esposa, a mulher não sabia que deu a ele o upgrade, que favoreceu ele com aquele upgrade, que a esposa iria encontrar com ele já no aeroporto, porque a esposa não estava lá em Luanda. Ela encontrou com ele vindo de Moçambique, ia fazer uma conexão no aeroporto, e depois iam andar juntos. E aí ele olhou para a esposa, ele com a classe executiva e a esposa na econômica. Quem é que deve ir na executiva, maridos? A esposa. Aí ele falou: não, esposa, pega aqui a minha passagem, vai para lá. Não, mas ela deu para você. Não, vá para lá, eu vou na econômica mesmo. E aí ele foi lá, sentou no meio de dois cidadãos muito avantajados, e ele todo entorto já. E a moça estava no mesmo voo, aquela que abençoou e favoreceu ele. E passou e falou assim: ô apóstolo, o que está fazendo aqui? Ele diz: não, me deram upgrade, mas eu dei para minha esposa. Só que ele, quando a esposa saiu, ele sentou no lugar da esposa, para ter um pouquinho mais de espaço. Porque ele, a esposa e esse cidadão enorme. Mas quando a esposa foi, ele sentou no do lado para ter um pouco mais de espaço. E quando a moça viu ele ali, e falou para o chefe do comissário: faça o upgrade para ele, o assento é tal, tal, tal. Só que aí chegou o comissário e disse assim, lá no assento tal, tal, tal: senhor, você recebeu um upgrade para a classe executiva. E o gordão foi, porque o gordão estava sentado no lugar dele, porque ele sentou no lugar da mulher. Aí chega o cidadão, vai lá na classe executiva, feliz da vida, né? Nem sabe o que fez por merecer. Aí a moça passa de volta: apóstolo, você está fazendo aqui ainda? Ele diz: não, eu estou aqui só. Venha cá comigo. E levou ele para a classe executiva. O cidadão tinha sentado do lado da mulher do Guto. Aí pediram a ele: você se importaria em mover para cá? O cidadão, que é na econômica, vamos ver de lado? Ele disse: não, está tranquilo, deixa eles não me tirem mais daqui, estou de boa. E aí ele foi no executivo. A esposa foi abençoada porque estava perto. O cidadão vizinho na cadeira foi abençoado que estava perto. Sabe quando você anda do lado de quem pode? O que ele pode te abençoa. Só precisamos estar focados em entender que Deus pode. Se olharmos para Ele: Senhor, eu não quero nenhum lugar, nenhum momento deixar de reconhecer a Tua presença, porque como Ele pode, o que Ele pode se manifesta. Talvez você vai estar do lado de alguém e essa pessoa vai ser abençoada também, porque você sabe que Deus pode. Verso 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça,
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Diga assim: devemos dar graças a Deus. Você dá graças a Deus pelas coisas do seu dia a dia? Às vezes usamos aquela expressão que virou quase que um jargão. Ai, graças a Deus. Mas isso é uma expressão que vem de uma consciência que a Ele nós devemos dar toda a graça, toda a glória, toda a honra. Aleluia. Ou virou uma expressão, ai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu sei que nós devemos ter um entendimento quando abrimos a nossa boca e falamos qualquer palavra. Tudo que Deus faz e nos abençoa, reverte em dar graças a Ele. E às vezes quem recebe da graça, não dá graça. Porque muitas vezes a graça que Deus envia vem através de pessoas. E a gente acha que é um favor natural. Ah, não, é porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu vizinho, porque me ama. Mas, queridos, é Deus que envia pessoas para te abençoar. Como Ele mesmo já nos abençoou. Verso 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Tudo que Deus supre nas nossas necessidades, temos que dar graças a Ele. Mas eu que tive que trabalhar. Mas você acha que a tua força veio de onde? Sua inteligência vem de onde? Do macaco? Eu sei que macaco tem inteligência, é um animal, mas nós não somos animais. Nós não somos animais racionais, nós somos seres humanos. A inteligência que temos, a força que temos para adquirir riquezas, veio de Deus. A sabedoria, a habilidade veio de Deus. Na revista atualizada é o 121. Mas eu já vi de 122 a 120 a 122. Depende aí, pode ser que alguém na hora de juntar uma coisa ou outra. Eu não sei por que isso, mas... Na NVT, por exemplo, é 122. Na revista atualizada é 121. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? É uma pergunta. De onde será que vem o meu socorro? Não tinha um, o que era? Chaves? A quem perguntarei? Quem há de vir por nós? De onde vem o meu socorro? Aleluia. E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ai, quem há de vir por nós? Quem vai me socorrer? Eu não sei, porque eu nunca fui muito fã de Chaves, Chapolin Colorado. Eu sei que eles existem, mas eu, de fato, nunca assisti. Mas eu sei que é engraçado. Eu não tenho nada contra. Mas eu mesmo nunca sentei para assistir, nunca, não sei, não conectou, graças a Deus. Também acho que não perdi muito, exceto as piadinhas. Mas de onde vem o teu socorro? Vem do meu irmão ali, você sabe, né, empresário. Não, acho que vem do meu chefe, porque chefe é chefe. E Deus é Deus. Aleluia. De onde vem o meu socorro? Diga assim: o meu socorro vem do Senhor. Então, por que procura em todo canto? Porque gastamos mais tempo procurando socorro, ajuda, solução, em tantas coisas. Se poderíamos gastar o nosso tempo com o Senhor, e Ele nos dá o socorro. Nós lemos em Filipenses, Ele é capaz, Ele quer fazer-nos abundar. Ele é o Deus da paz. Tudo que fazemos por meio dEle, através dEle. É nele que devemos nos concentrar. Obviamente eu estou falando do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estou dizendo que você não tem que olhar para o Espírito Santo, porque também é Deus. Na NVT, o verso 1 diz assim:
levanto os meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Mas sabe que ele veio habitar em você, pelo Espírito. Então, hoje nós temos... mas antigamente como é que era? Você não está no antigamente, você está no hoje. Mas no Antigo Testamento como é que era? Você não vive no Antigo Testamento, na velha aliança. Você vive na nova aliança. Então nós temos o Espírito dentro de nós. Acaba com esse negócio de correr atrás de profeta. Graças a Deus pelos profetas do Senhor. Não, é que hoje não vou no culto da minha igreja, porque lá eu vim saber que tem uma campanha ali de um profeta de Deus, aleluia. Se você está na nova aliança, o Espírito habita em você. E se você levar os seus olhos para Deus, o que você precisa chega. Aleluia. Gastamos muito mais tempo na presença de médicos e em filas de consultórios do que orando a Deus sobre cura. Eu não sou contra a medicina, eu sou favorável, eu sei que ela está a nosso favor. Mas antes de recorrer à medicina, devemos recorrer a Deus. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 22, que a palavra dele é saúde para o nosso corpo. Aleluia. Abra comigo em Êxodo 3, verso 5. Por favor. Aleluia. Êxodo 3, verso 5. Diz assim, Deus falando com Moisés. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel, com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, amorreus, ferezeus, os jabuseus, os jebuseus, qualquer que seja os zeus que habitavam ali. Quando eu e Tereza estivemos em Israel em 2008, fomos visitar, por causa da cultura, o Muro das Lamentações. E brasileiro, né? Afobado. Vamos lá, onde vocês vão? Tem que pôr o quepazinho, pelo costume da terra. Nós vamos visitar os lugares, nós não vamos criar confusão. Mas eu não quero me submeter. Então não entre. Nós não vamos a lugar nenhum para escandalizar ninguém. Para escandalizar ninguém. E aí mandaram, vai lá, põe o quepá. Aí fizemos um quepazinho e tal. A mim não incomoda. Mas, queridos, eu estou lá cumprindo uma regra de visitação. Na Igreja de Cristo, eu não vi instrução para ninguém usar quepá. Olha, todo mundo fica olhando, né? Nossa, até eu fiz. Não, porque a moça estava lá para chegar para receber do Senhor. Aleluia. Agora, olha para cá. Eu usei lá porque era uma regra para visitação do lugar. Mas na Igreja de Cristo, o negócio de usar quepá é desnecessário. Eu acho que nem é adequado. Amém? E fomos até lá, olhamos, entramos lá, tem uma área de estudo importante. Mas nós observamos os judeus que foram até ao muro, os mais tradicionais, eles vão de frente e voltam de frente para o muro. Por reverência à presença, que eles atribuem estar ali.
Olha o que é a consciência de Moisés. Lá no verso 6 de Êxodo 3. Eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Graças a Deus, nós não temos medo de Deus. Amém, amém. Amém. Mas sabe que precisamos ter mais reverência a Deus. Porque Ele não é um Deus qualquer, Ele não é um Deus de pau, de pedra. Ele não é um deusinho. Quando Deus se apresentou a Moisés, dizendo quem Ele era, Moisés entendeu, meu Deus do céu. Sabe que algumas vezes nós desconsideramos, não gastamos tanto tempo com Deus, porque assim, mas Deus. Nós não vamos adotar nenhum costume judaizante na igreja. Não, pastor, é porque lá na minha igreja, quando eu estava, era tão bonito, no dia da ceia, o pastor usava um manto. Deixa ele usar lá, se crê assim. Usava aquela estola sacerdotal, aleluia. Deixa para ele fazer. Eu acho bonito. Quase comprei um quando estava lá. Mas eu só achei bonito, porque eu falei assim, não vou gastar dinheiro que eu não vou usar na igreja. Mas sabe que essa reverência de quem é Deus, nós precisamos ter. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo. O próprio apóstolo Paulo disse que nós temos que fazer com entendimento. Amém. Discernindo o que estamos fazendo. Então eu vou agora até ficar tremendo na hora que eu pegar a taça. Não tenha medo. Tenha reverência. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tenha reverência. Que esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus, do Francisco, de Teresa, de Glieber, é esse Deus Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas então, se Ele pode tudo, por que não está acontecendo na minha vida? Deixa Ele agir. Se você deixar Ele agir, Ele age. Mas às vezes nós não deixamos. Queremos agir nas nossas próprias forças. É melhor deixar Ele nos ajudar. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios 2:9. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Mas eu não posso amá-lo só de expressão. Eu tenho que amar de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E aí não precisamos, quando lermos a Bíblia, vai ficar fácil. Quando ele diz, olha, coloca Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Você vai dizer, eu já tenho feito isso todo dia. Verso 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Esse é o Espírito que habita em você. Verso 10. O Espírito que habita em você, Deus revela através do seu Espírito o plano dele. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Dentro de você tem um Deus que sabe tudo, que pode tudo, que tudo sabe, tudo vê, e quer agir, e quer fazer coisas que você nem imaginou. Você acha que você tem sonho grande? Deus tem sonho muito maior do que o seu, para te fazer andar nos planos dele. Aleluia. Você lembra da criação? Se você olhar lá no livro de Gênesis, vai dizer, e Deus disse, haja e ouve. Deus disse, haja e ouve. E Deus disse, haja e ouve. Diga, Deus disse que haja, e passa a existir. É esse Deus que você ama. É esse Deus que você deve servir, que você serve ou deve servir. Porque o que ele diz que deve haver, acontece. Tudo que nós vemos foi por palavras de Deus que vieram a existir. Tudo que você precisa é estar junto com a palavra dele.
E Deus diz, você é curado. E quando Deus diz que é curado, eu sou curado. Amém. Aleluia. Deus disse que nos perdoou de todos os pecados e nos purificou de toda injustiça. Quando Deus diz alguma coisa, aquilo acontece. Somos perdoados. Fomos feitos à justiça de Deus. Quando Deus disse, arrependei-vos, se nos arrependermos, o perdão chega. Porque tudo que Deus diz acontece. Se nós não impedirmos. Aleluia. Que um cidadão abusado foi dizer para minha esposa, mas Deus falou tanta coisa que não aconteceu, e você fez o que Deus disse? Porque quando Deus diz, perdoai-vos e serei perdoados, mas Deus disse, não disse, disse, mas Ele disse que se nós perdoarmos, seremos perdoados. E se eu não perdoar, não serei perdoado. Porque o que Ele diz acontece. Só que algumas coisas Ele diz que é nossa parte para fazermos. E não dá para orar, Deus, você disse para eu fazer, mas faz por mim. Ele disse, se eu disse, eu vou honrar o que eu disse. Aleluia. Por isso nós temos que ficar livre de preocupação. Procura só o que Deus disse. Mas procura o Deus que disse o que disse. Intimidade com Ele. Não por procurar a palavra só por interesse, porque Deus, em primeiro lugar, Ele nos ama, e eu tenho que ter amor a Ele, intimidade com Ele, porque Ele é. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quando nós só o queremos por interesse. Mas sabe que ainda assim, algumas vezes Ele nos dá. Eu lembro minha mãe. Eu chegava frequentemente com ela, mãezinha. Ela perguntava assim, quanto você quer? Eu disse, mãe, você está achando que eu só estou falando isso desse jeito, para você me dar dinheiro? Quanto você quer? Me dê 20. E ela dava. Ela sabia que aquela melosidade toda era interesse. Mas ela dava. Deus tem uma medida que Ele, mesmo no nosso interesse, na nossa infantilidade, Ele nos dá. Mas a infantilidade não pode durar para sempre. Aleluia. Mas isso não muda o amor dEle por nós. Mas Ele sabe que tem momentos que nós temos que andar com o que sabemos e com as nossas próprias pernas, no sentido de buscar a palavra que Ele disse, para que se cumpra na nossa vida. Aleluia. Eu quero chamar o grupo de música e você abra para mim, por favor, 1 Pedro 5:7. Glória a Deus. Primeira de Pedro 5:7. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na versão transformadora diz assim, entregue-lhes todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Mas faça com entendimento que Ele é Deus e que Ele te ama e que devemos buscar intimidade com Ele. Mas tudo bem. Eu quero dizer uma coisa, vai ficar tudo bem. Aleluia. Porque Deus sabe que temos pressões em nossas vidas. Tudo bem, mas entrega para Ele. Eu creio que é o momento de você fechar os seus olhos e dizer, Senhor, me perdoa. Se eu não te amei, não te busquei intimidade com o Senhor, de uma forma tão mais intensa como eu deveria. Mas, Senhor, tem essa área da minha vida que está me pressionando. E eu vou te entregar. Porque Ele disse
que Ele cuida de você. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus Pai. Ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que prospera. Ele é um Deus que tira toda maldição que já tirou de fato. Ele é um Deus que te dá paz. Lança sobre Ele mesmo toda preocupação, toda pressão, aquela pressão que é uma emergência, eu preciso resolver hoje. Lança sobre Ele, porque Ele é Deus. Ele é Deus.